Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres. Hoje a gente vai ver a lição 92, que diz: Milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta e estudante de Um Curso em Milagres e todos os dias eu compartilho aqui no Instagram, despertardoser.100, uma lição de Um Curso em Milagres. A gente faz esses exercícios, essas lições de Um Curso em Milagres pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, onde ele comenta cada parágrafo da lição, então nos permite aprofundar os estudos. Seria importante que todos já tivessem feito o livro de exercícios puro, pelo menos uma vez, para que agora, com a jornada do professor Kenneth Wapnick, a gente possa clarear, aprofundar, deixar mais compreensível para a gente. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações, porque todos os dias, depois de feita essa live no Instagram, eu mando pro YouTube, no canal Despertar do Ser, essa live, essa aula, tá bom? E aí vocês vão ser notificados, o YouTube vai notificar vocês. Também quero dizer para vocês que eu estou disponibilizando abaixo de cada vídeo no YouTube o link do meu contato no WhatsApp, que serve para quem gostaria de agendar sessões de psicoterapia, tá bom? E a psicoterapia é baseada num curso em milagres, certo? Então a gente faz sempre aquele momentinho de entrega, onde a gente faz uma respiração mais pausada, pra gente baixar um pouco a frequência dos pensamentos cerebrais, para que a gente possa, então, nos esvaziar de todas aquelas ideias e pensamentos que a gente acredita que são nossos, mas absolutamente não são. Eles só obscurecem os nossos verdadeiros pensamentos. E é nesse momento que a gente consegue realmente entregar a nossa mais profunda capacidade e disponibilidade de aprender esse curso ao Espírito Santo, que a gente possa ir soltando todas as resistências a aprender esse curso e a gente se entrega absolutamente a todo o ensinamento de Jesus, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão. Como temos tido lições maravilhosas, não é verdade? E a gente estabelece mais uma vez aqui nessa aula a meta, que é a paz. Que independente do que aconteça ao longo do nosso dia, a nossa meta será alcançada, que é a paz perfeita. Então, Jesus começa dizendo, né, que a ideia para o dia de hoje é uma extensão da anterior, que a lição 91 de ontem a gente viu que milagres são vistos na luz, e hoje ele estende dizendo que e a luz e a força são uma só. Tu não pensas na luz em termos de força e na escuridão em termos de fraqueza. Isso ele fala porque a gente ainda está muito preso ao corpo, né? Mas vamos ver o que o professor Kenneth Wapnick fala desse primeiro parágrafo. Ele diz que isso é assim, que a gente não pensa na luz em termos de força e na escuridão em termos de fraqueza, porque nós pensamos que a escuridão do sistema do nosso ego é a nossa força.
Quando a gente começa a acreditar que a gente é muito forte, que a gente é muito poderoso, a gente está se baseando nessa força totalmente ilusória do ego. Na extensão em que pensarmos sobre nós mesmos como especiais, nossa força repousará na escuridão da separação. Na verdade, nosso ser separado é sustentado pelo especialismo, uma parte intrínseca do mundo sombrio do ego. Portanto, nós não pensamos na luz como força, porque a luz, o princípio da expiação, marca o fim da nossa identidade separada. Portanto, do nosso ponto de vista como egos, a luz nos torna fracos, pois ela desfaz o sistema de pensamento da escuridão, que é no qual a gente está baseado, no qual a gente aprendeu a viver aqui. Nossa confusão sobre o que constitui força e fraqueza é a mesma confusão entre dor e alegria, liberdade e aprisionamento. E ele já deixou marcadinho aqui que Jesus fala sobre isso, sobre a nossa confusão entre dor e alegria, liberdade e aprisionamento no capítulo 7, na seção 10. Quem quiser aprofundar. E Jesus segue aqui no próximo capítulo da lição, no próximo parágrafo da lição, dizendo que isso é assim, que tu não pensas na luz em termos de força e na escuridão em termos de fraqueza, porque a tua ideia do que significa ver está presa ao corpo, aos olhos do corpo e ao cérebro, aqueles pensamentos cerebrais. Até na lição de ontem, na lição 91, eu acabei falando repetidamente sobre os nossos pensamentos mentais. Eu estava querendo dizer pensamentos cerebrais. Os pensamentos cerebrais são o sistema de pensamento do ego, onde a gente acha que está aprisionado e onde a gente vive no piloto automático. A gente acha que a gente escolhe o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo, que a gente escolhe, mas não, somos meras marionetes quando a gente está nos pensamentos cerebrais. A gente só vai se identificar com o tomador de decisões quando a gente vai para a mente, que é realmente escolher o professor certo, escolher ver tudo que a gente experiencia no mundo, escolher enxergar com o sistema de pensamento de Jesus, do Espírito Santo. É aí que a gente está fazendo escolha através da mente. Porque quando a gente está no cerebral, a gente está no piloto automático. Seguindo aqui no que o Jesus estava falando, assim, acreditas que podes mudar o que vês, pondo pedacinhos de vidro diante dos teus olhos. Essa é uma das muitas crenças mágicas que vem da convicção de que és um corpo e de que os olhos do corpo podem ver. O professor Kenneth fala que esse é um desempenho repetido do que Jesus fez lá na lição de 76, quando zombou das leis do mundo e da nossa lealdade a elas. Nós seguimos essas leis por causa da nossa identificação com o corpo. O problema real, então, não tem nada a ver com o corpo em si mesmo, mas com a decisão da mente de ser separada. Primeiro, como pensamento e depois como um corpo. Causa e efeito. Portanto, não são as leis do corpo que nos afetam, mas nossa decisão. Nós somos os carcereiros, pois somos aprisionados pelos nossos próprios pensamentos. Também acreditas, voltando na lição, que o cérebro do corpo pode pensar. Se apenas compreendesses a natureza do pensamento, poderias apenas rir dessa ideia insana. É como se pensasses que tens nas mãos
o fósforo que ilumina o sol e lhe dá todo o calor. Nossa, que exemplo, hein? Ou que mantens o mundo dentro da tua mão, bem preso, até que o deixes ir. No entanto, isso não é mais tolo do que acreditar que os olhos do corpo podem ver e o cérebro pensar. Não existe maneira de ninguém que leia um Curso em Milagres e esteja identificado com o corpo poder ter qualquer compreensão sobre esse parágrafo. Jesus está dizendo que o corpo não pensa e não vê, o que é outra forma de dizer que o corpo não existe. O problema é que nós lemos isso como um corpo, vendo o que estamos lendo, ainda que o que estamos lendo nos diga que não podemos ver. Pensando sobre o que estamos lendo, ainda que o que estamos lendo nos diga que não podemos pensar. Existe um paradoxo embutido aqui, que iria aterrorizar a maioria dos estudantes se fosse pelo menos considerado, né? Pois seu impacto é devastador. Seus olhos e cérebros são negados pelas próprias palavras que eles estão lendo e sobre as quais estão pensando. Onde isso deixa você? Essa é uma pergunta que se refere a uma pergunta já feita anteriormente na lição anterior. Lembra de ontem? Vocês praticaram? Se você não é um corpo, o que é você? O que você é? Se não é o seu cérebro que pode pensar, quem então está pensando? Dando um passo à frente, quem então está até mesmo lendo esse curso e fazendo essa lição? Se você pensar seriamente sobre o que Jesus está dizendo, precisa inevitavelmente ir além do seu cérebro e corpo. É aí que a ansiedade começa a surgir. É importante, conforme você trabalha com o Curso em Milagres, que você preste atenção cuidadosa às suas palavras. Se a gente não está apresentando resistência nem ansiedade, é porque a gente, sabe, está entrando num ouvido e saindo pelo outro. Quando Jesus diz que você absolutamente não pensa, que você absolutamente não vê, o que a gente faz no início de cada aula aqui? Substitua, Espírito Santo, esses meus pensamentos falsos, que eu acho que são pensamentos, pelos meus pensamentos verdadeiros, aqueles que eu penso com Deus. O propósito de Jesus é quebrar nossa forte identificação com o corpo. Infelizmente, a maioria das pessoas que estuda esse curso não percebe que seu próprio estudo é um paradoxo. Elas estudam com órgãos que não veem ou pensam. Estamos estudando aqui, gente, com órgãos que não veem e não pensam. Novamente, se você prestar atenção no que isso está dizendo sobre você, a ansiedade é inevitável. No entanto, o propósito não é fazer você andar por aí em um estado de tensão perpétua, mas com um grande ponto de interrogação em sua mente. Como Jesus afirma no texto, capítulo 24. Aprender esse curso requer disponibilidade para questionar todos os valores que mantens. Nenhum pode ser mantido oculto e obscuro sem pôr em risco o teu aprendizado. Se você perceber que Jesus não está lhe pedindo para desistir da sua identificação corporal, mas meramente questionando-a, não haverá ansiedade. A ansiedade surge porque você acredita que ele está tirando de você seu relacionamento especial com o seu corpo. No entanto, ele pede apenas que você olhe para a sua fé nele como uma fonte de prazer e felicidade.
O desconforto vai desaparecer na extensão em que você puder ir até Jesus e dizer: eu entendo o que você está dizendo e isso me aterroriza, Jesus. Tal honestidade vai ajudá-lo a aliviar a ansiedade. O que significa que se um curso em milagres o deixa nervoso, é porque você não está realmente olhando com Jesus. Então a gente tem que ler cada frase com Jesus. A cada vez que a gente começa uma aula aqui, uma lição, é a gente ir até Jesus e entregar a Ele nossa total disponibilidade para aprender esse curso e a nossa total honestidade de dizer que, no mínimo, se a gente não está entendendo direito o curso, é porque a gente está resistindo por medo, por achar que ele está querendo que a gente desista de uma hora para outra do mundo e do corpo. No entanto, se você estiver lendo esse curso e não tiver reações adversas, o mais provável é que não esteja prestando atenção ao que ele está dizendo. Em outras palavras, antes de ir a Jesus em busca de ajuda, você primeiro tem que se sentir desconfortável. Nós encontramos essa ideia expressa no início de O Aprendiz Feliz, do capítulo 14, em linhas que já consideramos. Então, provavelmente ele já tenha citado essa parte em outra lição, mas se ele coloca aqui é porque é importante a gente voltar, né? Tu que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é felicidade. Então, como o professor Kenneth falou aqui, para que a gente realmente busque Jesus e o Espírito Santo, a gente primeiro tem que estar se sentindo desconfortável. Bem desconfortável, né? Mas eu acredito que todos nós que chegamos até aqui foi por isso, porque estávamos nos sentindo muito desconfortáveis e porque a gente já tinha se dado conta que nada aqui nos torna felizes. Nós precisamos da experiência de miséria e ansiedade, pois é isso que nos motiva a irmos até Jesus em busca de ajuda. Uma vez que o fizermos, ele pode nos ensinar o contraste entre a felicidade e a paz que ele nos oferece e nossa miséria e ansiedade. A ansiedade virá, eu lhe asseguro, se você ler essa lição cuidadosamente e pensar sobre ela. Leia o parágrafo 2 novamente e pense sobre o você que você pensa ser e que está lendo isso. A ideia de que nós somos corpos não é apenas insana, mas arrogante. Nossa identificação corporal reflete diretamente o pensamento de que nossa fraqueza inerente derrubou a força poderosa de Deus. Tamanha arrogância. É a mesma arrogância que Jesus descreve no texto. O raio de sol pensando que é o sol. A onda pensando que é o oceano. Essa passagem é do capítulo 18. Esse fragmento da tua mente é uma parte tão diminuta dela que, se apenas pudesses avaliar o todo, imediatamente verias que ele é como o menor dos raios de sol é para o sol, ou como a mais leve onda da superfície do oceano. Em sua surpreendente arrogância, esse diminuto raio de sol decidiu que é o sol. Essa onda quase imperceptível aclama a si mesma como se fosse o oceano. Para o ego, portanto, a ideia de que não podemos ver ou pensar é ridícula. Mas para nossas mentes certas, ela contém essa única verdade mundial e a saída do inferno. Jesus volta nesse parágrafo aqui dizendo que
É a força de Deus em ti que é a luz na qual vês. Assim como é com a sua mente que pensas, com a mente de Deus. Mais uma vez, por isso que a gente estabelece a meta da paz a cada vez que a gente começa a estudar juntos aqui. E a gente pede para que o Espírito Santo substitua todos aqueles pensamentos insanos que a gente acredita que são os nossos pensamentos, pelos nossos pensamentos reais, aqueles que a gente pensa com Deus. A sua força, a força de Deus, nega a tua fraqueza. É a tua fraqueza que vê através dos olhos do corpo e espreita na escuridão para contemplar algo que lhe seja semelhante. O pequeno, o fraco, o doentio e o moribundo, o necessitado, o desvalido e o que tem medo, o triste, o pobre, o faminto e o que não tem alegria. Esses são vistos através de olhos que não podem ver e não podem abençoar. Ver de forma verdadeira, no entanto, a visão, é o resultado de voltarmos nossa vista para seu lugar de direito na mente. Voltando para a orientação do Espírito Santo, nós transferimos nossa identificação com a falta de visão para aquilo que é a única coisa que pode ver. O ego nos faria ver através de olhos que não podem ver e não podem abençoar. E, portanto, nós não podemos ver os fragmentos sombrios da fraqueza do ego. Um mundo no qual todos vagam, incertos, solitários e em medo constante. No entanto, nós vemos na escuridão, pois primeiro olhamos para dentro e vimos a fraqueza do ego. Ela mesma esconde-se com medo da escuridão da sua mente separada. Essa é a escuridão que nós projetamos e acreditamos que vemos agora. No entanto, é a escuridão do nada, pois o ego não é nada e não faz nada. E o que nós vemos, portanto, também tem que ser nada. Nada fazendo o nada, sendo visto por nada. Pensando em nada. Certamente, então, esses olhos não podem abençoar porque eles foram feitos para amaldiçoar. Afinal, o ego veio à existência amaldiçoando Deus. Dessa forma, matando seu filho. Outro tema implícito nessa passagem é o contraste entre a força de Cristo e a fraqueza do ego. Similar à declaração que já vimos antes. Essa afirmação do capítulo 31. Tu sempre escolhes entre tua fraqueza e a força de Cristo em ti. A força ignora todas essas coisas, vendo além das aparências. Mantenha o seu olhar constante sobre a luz que está além. Aqui também está uma declaração que pode ser muito facilmente mal compreendida. Jesus não está dizendo que não vemos a ilusão. Com ignorar, é uma palavra que ele usa frequentemente no Curso em Milagres, ele não quer dizer que nós ignoramos o ego no sentido de não vermos algo que está presente, que é o significado usual da palavra, como quando você ignora alguns papéis para os quais está olhando na sua mesa e sabe que eles estão lá. Em um Curso em Milagres, nós ignoramos o ego olhando através dele, não negando. Nós primeiro olhamos para a aparência que parece ser tão sólida quanto uma parede de granito para nossos egos. No entanto, seu vazio inerente não pode bloquear nossa visão.
como a seguinte passagem sobre o pecado descreve. Capítulo 22. O pecado é um bloqueio colocado como um pesado portão trancado e sem chave no meio da estrada para a paz. Ninguém que olhe para ele sem o auxílio da razão tentaria passar por ele. Os olhos do corpo o contemplam como o granito sólido, tão espesso que seria loucura tentar ultrapassá-lo. No entanto, a razão vê através disso com facilidade, porque é um erro. A forma que toma não pode esconder seu vazio aos olhos da razão. Com o amor de Jesus ao nosso lado, como ele diz no texto, juntos nós temos a lâmpada que vai dispersá-lo, o sistema de pensamento do ego. Nós olhamos para a escuridão do ego com sua luz, a luz de Jesus, brilhando através do que parecia ser uma parede impenetrável. Agora não é mais do que um tênue véu, impotente para ocultar a verdade que está além. Quando Jesus fala sobre olhar através das aparências ou ignorar o ego, mais uma vez ele não quer dizer para não o ouvirmos. Ele está nos ensinando a olhar para o ego com ele, pois só então nós realmente perceberemos que não há nada para ver. O que parecia ser uma sólida parede de defesa simplesmente desaparece, e a luz da verdade é vista brilhando além dela. Para citar essas linhas importantes outra vez, ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, as dinâmicas do ego, as artimanhas do ego, para depois ver além, já que fizemos com que fosse real. Nós demos poder a ele. Nós vamos desfazer esse erro juntos em quietude, Jesus diz aqui para nós. E então olhar além dele para a verdade. O que é a cura senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? A claridade desfaz a confusão por definição, e olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipá-la. Isso aí vai lá para o início das primeiras lições que a gente conversava, lembra? Que às vezes a gente vê uma sombra e a gente faz um monstro daquela sombra. Enquanto a gente não cria coragem, não levanta da cama ou toma uma atitude de ir lá acender a luz e ver que era só a sombra do casaco na parede, a gente começa a dar cada vez mais realidade para aquela sombra. E daqui a pouco a gente está com tanto medo que a gente está enxergando mais e mais monstros. Esse ponto é importante, então, porque pode ser tentador para os estudantes de um curso em milagres pensarem que Jesus está pedindo que eles neguem a percepção dos seus olhos. Essa declaração já discutida, feita no contexto da cura, torna claro o que ele quer dizer. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas. Haverá pessoas que parecerão mais doentes do que outras, e os olhos do corpo registrarão suas aparências mudadas como antes. Mas a mente curada vai colocá-las todas em uma única categoria. Elas são irreais. Nosso objetivo é ver através da visão de Cristo, o que nos capacita a reinterpretar o mundo da percepção do que o ego nos disse que era verdadeiro. A forma,
agora vista de maneira diferente, revela o conteúdo do reflexo da realidade que o ego tentou ocultar da nossa consciência. A clareza dessa nova percepção olha além das diferenças aparentes entre as ilusões, para a única verdade que as categoriza todas. Elas são irreais. A força ignora todas essas coisas, vendo além das aparências. Mantém o seu olhar constante sobre a luz que está além. Ela se une à luz da qual faz parte. A força, né? A força de Cristo em nós se une à luz da qual faz parte. Ela vê a si mesma. Ela traz a luz na qual o teu ser, aquele com S maiúsculo, aparece. Na escuridão, percebes um ser que não existe. Esse ser é o sistema de pensamento de separação e pecado do ego. Unindo-nos à luz da expiação, nós escolhemos nos unir à força de Cristo em vez de à fraqueza do ego, à força do amor em vez de à fraqueza do especialismo. A força é a verdade sobre ti. A fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine onde Deus designou que houvesse luz. Onde foi que Deus designou que houvesse luz? O Kenneth pergunta aqui. A mente. Deus designou que houvesse luz na mente. É por isso que nós fugimos dela, da mente. Na presença da luz da verdade, o pensamento de expiação que nos lembra de que a separação nunca aconteceu, nosso ser individual e especial desaparece. De novo e de novo, vemos Jesus nos pedindo para escolhermos a luz da força que reflete nosso verdadeiro ser como Cristo, em oposição à fraqueza do ego, que mantém em suas sombras escurecidas nossa identidade como um ser separado e especial. A força vem da verdade e brilha com a luz que a sua fonte lhe deu. A fraqueza reflete a escuridão daquele que a fez. O Criador é o ego, mas ele não pode fazer nada sem a união do tomador de decisões com ele. O tomador de decisões escolhe o ego. Nisso repousa a força do ego, construída sobre uma ilusão de que o Filho de Deus tem uma escolha real sobre sua identidade. Só na luz da escolha correta, pela expiação, o Filho pode recuperar a consciência da sua verdadeira força. A fraqueza, ela é doente e olha para a doença que é como ela mesma. A verdade é um salvador e só pode exercer a vontade em favor da felicidade e da paz para todos. Ela dá a sua força a todo aquele que pede, suprindo a todos sem limite. Ela vê que o que falta em qualquer um seria uma falta em todos. Exatamente porque somos uma única mente. E assim dá a sua luz para que todos possam ver e beneficiar-se como um só. A sua força é compartilhada para que possa trazer a todos o milagre ao qual eles se unirão em propósito, em perdão e em amor. A fraqueza que nós escolhemos é o assunto da primeira sentença dessa passagem, que é rapidamente confrontada pela força da verdade. Um ponto importante é que o ego é fraco e doente porque ele separa. Seu especialismo exclui certas partes da filiação do amor.
A verdade, por outro lado, é totalmente abrangente. Ela vê o Filho de Deus como um, cuja unicidade é sua força. Nesse mundo de separação, a unidade do céu é refletida em nossa visão de interesses compartilhados. Todos compartilham a mesma necessidade de despertar do sonho, da doença e da ilusão. Em palavras que nunca cansamos de ouvir, Jesus afirma que esse princípio de completa inclusão. No capítulo 31. Aos teus olhos cansados, eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo e tão limpo e tão fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. E Deus determinou, em benignidade amorosa, que ela fosse tua. Compartilhando sua dádiva da visão com todos os que encontramos, sua força se torna a nossa própria força. Portanto, Jesus alegremente exclama: pois nós somos um em propósito, e o fim do inferno está próximo. Nossa união com os nossos irmãos em um propósito comum de expiação marca o fim da fraqueza do inferno e o retorno à memória do céu e à força de Cristo. Eu sei que todos que escolheram ouvir o chamado vão chegar até nós de alguma maneira. Não é sobre nós, não é sobre o ego, não é sobre a Ana, mas todos os nossos irmãos que estão escolhendo ouvir o chamado e que já escolheram, né? A gente só está revendo isso aqui. Já escolheram voltar para casa através de um curso em milagres. Que um curso em milagres é um caminho. Então essas pessoas vão chegar aqui, vão chegar até nós e a gente vai juntos de mãos dadas. Toda a filiação já voltou para casa, né? Mais uma vez a gente só está revivendo esse sonho maluco de separação. A fraqueza que olha na escuridão não pode ver propósito no perdão e no amor. Vê a todos como diferentes de si mesma e nada no mundo que ela queira compartilhar. O tema da fraqueza e da força continua nessa forma. O sistema de pensamento do ego é mantido intacto pelo conceito de diferenças, na qual todos são percebidos como diferentes de todos os outros. Em última instância, essa diferença é o seu pecado e a minha inocência, tendo sua fonte na percepção original de diferenças. Eu sou o Criador e Deus não é. O princípio de um ou outro e matar ou ser morto, né? Que a gente já viu em outras lições. Nós estamos fortemente estabelecidos no sistema de pensamento de escuridão do ego através da nossa fraqueza, nascida da filiação fragmentada. Essa fraqueza, portanto, reflete a separação do Filho de Deus, pois todos nós somos diferentes, protegidos por nossas mágoas e ameaçados pelo perdão. Todos nós nos vemos como diferentes e, na verdade, Jesus não pede também que a gente negue que os olhos do corpo continuam vendo a separação, que cada corpo é diferente, que cada personalidade é diferente, que cada experiência é diferente. Mas, na mente, a gente pode ir treinando
para lembrar que todos nós somos o mesmo ser. Então vamos voltar ali. A fraqueza que olha na escuridão não pode ver o propósito no perdão e no amor. Então a fraqueza julga e condena, mas não ama. Isso é especialismo. Mesmo à custa de amor, ele está julgando. O julgamento, portanto, é a sombra da nossa fraqueza inerente como um filho separado. A visão é o reflexo da força de Cristo, o Filho único e indiviso de Deus. Então, a fraqueza, permanece na escuridão para esconder-se e sonha que é forte e conquistadora, uma vitoriosa sobre limitações que apenas crescem na escuridão em enormes proporções. Isso é o ego. Ele se alimenta de tudo ao seu redor, o que provê sua ilusão de força e crescimento. Como lemos nessa passagem cauterizante sobre o mantra do especialismo, matar ou ser morto, que é uma passagem do capítulo 16. O tema central em sua litania de sacrifícios, de religião de separação do ego, é que Deus tem que morrer para que tu possas viver. E esse tema que é encenado no relacionamento especial. Através da morte do teu ser, pensas que podes atacar outro ser e arrancá-lo do outro para substituir o ser que desprezas. Pensas que é mais seguro dotar o pequeno ser que fizeste com o poder que arrebataste da verdade, triunfando sobre ela e deixando-a impotente. Vê quão exatamente esse ritual é encenado no relacionamento especial? Um altar é erigido entre duas pessoas separadas, no qual cada uma busca matar o seu ser e instaurar em seu corpo um outro ser que tire o seu poder da sua morte. Muitas e muitas vezes esse ritual é encenado. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é: um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino, como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo e o amor perdeu o seu significado. Então, a enorme ilusão de força é, portanto, construída e, no entanto, ela permanece unida à sua fonte, a ilusão de que Deus foi destruído para que nós possamos viver. Sua força se tornou a nossa própria, substituindo a fraqueza que se tornou a sua, do nosso ser real, né? Repetidamente, Jesus pergunta: alguém em sua mente certa poderia acreditar nessa insanidade? Qualquer pessoa sã quer que isso seja verdadeiro? E Jesus segue falando da fraqueza, dizendo que ela tem medo, ataca e se odeia, e a escuridão cobre tudo o que vê, deixando os seus sonhos tão amedrontadores quanto ela própria. Aqui não há milagre, só ódio. Ela se separa do que vê, enquanto a luz e a força se percebem como uma só. É por isso que nós tememos a luz, cuja força vem da perfeita unidade, o que o ego julga como fraqueza. Nossa individualidade fica mais fraca na presença de pensamentos de unicidade e mais forte nas percepções de diferenças.
No entanto, não podemos distinguir entre a força e a fraqueza. Portanto, precisamos de um curso em milagres em geral e do livro de exercícios especificamente. A luz da força não é a luz que tu vês. Não muda, não vacila e não se apaga. Não passa da noite para o dia. Não passa da noite para o dia e de volta à escuridão até que amanhã venha outra vez. Então, Jesus está se referindo aos diferentes tipos de luz nesse mundo. Luz artificial, a eletricidade, e natural, o sol. No entanto, nada aqui dura. Tudo muda. A luz da verdade, por outro lado, é constante e eterna, e sua percepção refletida do mundo é sempre a mesma. Ela é uma ilusão e não está aqui. Lembre-se do primeiro teste que Jesus cita para nos ajudar a distinguir tudo de nada. Se escolheres uma coisa que não vai durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderá tirar um valor que é real. Aquilo que murcha e morre nunca existiu e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada sob uma forma da qual pensa gostar. Assim, nosso mundo impermanente é inerentemente sem valor. Além disso, todos aqui compartilham a similaridade de acreditar na ilusão. É útil observar que a palavra similar não aparece no dicionário do ego, pois ele entende apenas o conteúdo de diferença. De forma análoga, a palavra diferente não aparece no dicionário do Espírito Santo, porque tudo para ele é o mesmo. Nós somos o mesmo, como uma ilusão e como um Cristo. A luz, quer dizer, a ilusão é toda a mesma. Pode tomar diferentes formas, mas é tudo a mesma ilusão. E Cristo também é um só. A luz da força é constante, tão segura quanto o amor, eternamente feliz em se dar, pois só pode dar a si mesma. Ninguém pode pedir em vão para compartilhar da sua vista, e nenhum daqueles que entrar na sua morada pode partir sem um milagre diante dos seus olhos e força e luz habitando no seu coração. Essa declaração é verdadeira porque tudo é um, refletindo o princípio importante que devemos ver depois. Dar e receber são o mesmo. Se nós somos um, eu não posso dar nada ao outro, nem receber nada de outro, mas apenas para mim e de mim. Tal insight pertence ao nosso ser da mente certa que aprendeu o valor de compartilhar. Não ao ser da mente errada do ego que vê apenas interesses separados. O anterior leva a força da luz de Cristo e o último a fraqueza da escuridão do ego. A força em ti te oferecerá a luz e guiará a tua vista, de modo que não habites nas sombras vãs que os olhos do corpo provêm para o auto-engano. A força e a luz se unem em ti e onde se encontram está o teu ser pronto para abraçar-te como que lhe é próprio. Tal é o ponto de encontro que tentamos achar hoje e nele descansar, pois a paz de Deus está onde o teu ser, o seu filho, está agora esperando para se encontrar consigo mesmo outra vez e ser um só. Conforme nossas escolhas se tornam cada vez mais da mente certa, a forte luz do perdão sobre a fraca escuridão do ataque, o reflexo da unicidade do espírito sobre a separação do corpo, nós ficamos à beira do mundo real. Então, conforme nossas escolhas se tornam cada vez mais da mente certa, nós ficamos à beira do mundo real, além do qual está o ser que pacientemente espera nosso retorno à unicidade, que nunca verdadeiramente deixamos. Como devemos ver agora,
Jesus eleva de 10 para 20 minutos os períodos de quietude que Ele nos pede para darmos a Ele nesses exercícios. Ao percebermos os benefícios dessas lições para nós mesmos, os momentos de quietude passados com a ideia para o dia se tornarão cada vez mais alegres, assim como acontecerá com as oportunidades específicas para aplicação que o dia provê. Então Jesus pede, 20 minutos para deixar-te levar até o teu ser. Quem nos leva até o nosso ser? O tomador de decisões, unido a Jesus. Ele não pode nos carregar até que primeiro pulemos em seus braços. Isso é extremamente importante. É aí que está o nosso livre-arbítrio, que a gente sempre reivindica. Então, cadê meu livre-arbítrio? Está no tomador de decisões. Escolher o ego ou escolher Jesus, Espírito Santo. Nós precisamos primeiro ir até Ele e dizer, por favor, carregue-me. Jesus não pode nos levar para casa sem nossa ajuda. E desnecessário dizer, nós não podemos voltar sem Ele. É por isso que Ele nos lembra, como já vimos, eu preciso de ti tanto quanto tu precisas de mim. Porque somos um só. A sua força será a luz na qual a dádiva da vista te será dada. A força do Espírito Santo será a luz na qual a dádiva da vista te será dada. Então, deixa o escuro por um momento hoje. Jesus não está dizendo que deveríamos deixar a escuridão permanentemente. É extremamente importante entender isso para que não nos apavoremos com o pensamento de estarmos na luz. Ele continua dizendo, a gente tem medo. Ele simplesmente pede que pratiquemos por um momento. Una-se a mim e deixe-me olhar com você para os seus pensamentos tolos, ele nos diz. Precisamos apenas perceber nossa tolice em termos colocado fé no corpo. Não retirá-la. Apenas perceber que estamos colocando fé no corpo. Não é para retirar a fé no corpo. Existem muitas passagens através de um Curso em Milagres que explicam como o corpo falha constantemente conosco. E então merece apenas um sorriso de reconhecimento por nossa seriedade em termos confiado nele. Uma das minhas passagens favoritas, e a de Ellen também, o Kenneth fala, eles tiveram um grande relacionamento, O professor Kenneth, o Bill e a Ellen. Então, uma das minhas passagens favoritas, e a de Ellen também, vem logo no início do texto, onde Jesus apresenta uma conversa imaginária entre o tomador de decisões na mente e o ego, com ele tendo anteriormente seguido o conselho do ego para escolher o corpo para sua própria segurança, apenas para descobrir que o corpo dificilmente é um refúgio seguro de qualquer forma que seja. Vamos lá ver que passagem é essa. É do capítulo 4. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro. É aí que a mente, o tomador de decisões, passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Psicose total. Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente não tem causa. Lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O próprio ego insistiu em ser identificado com o corpo.
O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. De acordo com o ego, então, o corpo vai nos manter seguros e a salvo. Então, nós nos agarramos à nossa identificação corporal porque acreditamos que ela nos protege, essa identificação com o corpo. No entanto, ao olharmos para nossas vidas e para as vidas de todos os outros, fica muito claro que o corpo faz um trabalho terrível de proteção. É por isso que Jesus não nos pede para desistirmos dessa identidade, mas para darmos um passo atrás com Ele por um momento e questioná-la. Quando olharmos para o corpo do seu ponto de vista, nos unimos ao seu riso gentil em resposta à tolice da nossa própria vida e da vida de todos, simplesmente porque o corpo não funciona. Inconscientes da nossa escolha de nos identificarmos com o corpo, no entanto, estamos condenados a uma vida de fraqueza na qual realmente não vemos. Portanto, o propósito dessas lições é nos ajudar a aprender que nós realmente temos uma escolha. Luz ou escuridão, força ou fraqueza, Deus ou ego. E Jesus diz, então, deixa o escuro por um momento hoje e praticaremos ver na luz, fechando os olhos do corpo e pedindo a verdade que nos mostre como achar esse ponto de encontro do ser com o ser, com S maiúsculo, onde a luz e a força são uma só. Em outras palavras, nós pedimos a Jesus para nos mostrar como nós nos afastamos da percepção do nosso pequeno ser, manifestada no corpo, para a memória de quem somos como Cristo. O caminho de volta para essa memória é a mudança na percepção que o perdão traz. O nosso curso de perdão. Praticaremos assim de manhã e à noite. Após o encontro da manhã, usaremos o dia em preparação para o momento à noite, em que nos encontraremos novamente em confiança. Vamos repetir a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível e reconhecer que estamos sendo introduzidos à visão e conduzidos para longe da escuridão, em direção à luz onde só milagres podem ser percebidos. Nossos 2 períodos de prática mais longos, portanto, se tornam as 2 pontas do arco-íris do dia, sob cujo arco benigno e gentil nós tiramos significado dos eventos do dia. Nós descansamos confortavelmente nesse significado, conforme agradecidamente recepcionamos cada oportunidade de escolher o milagre que nos leva da escuridão para a luz. A gente encerra a lição de hoje, a lição 92, com essa prática que Jesus nos pede para que a gente fique 20 minutos em silêncio, sem usar a visão do corpo, pedindo para que a gente entre totalmente em contato com o nosso ser verdadeiro. É essa a prática do dia de hoje. Gratidão, meus queridos, por estarem aqui comigo mais uma vez. E a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus. Bom sábado. Tchau, tchau.